Olá, nono ano, terceira videoaula de ciências, unidade 2, estrutura da matéria. Na videoaula passada nós fizemos correções, também definimos aqui o conceito de substância. Substância pura é aquela que só tem um tipo de elemento ou molécula no mesmo lugar. Se tiver apenas um elemento químico é uma substância simples, se tiver dois ou mais é uma substância composta. Se tiver mais do que uma substância no mesmo lugar, por exemplo, o ar, que é composto de oxigênio, gás carbônico, umidade, nitrogênio, nós temos uma mistura. Iniciamos também os conceitos de átomos, e vocês tiveram de tarefa na página 50 o mapa conceitual e na 69 o exercício número 5. Então agora a gente vai fazer a correção. Começando então pela correção do mapa conceitual, o átomo é constituído de duas regiões, a eletrosfera e o núcleo. O núcleo é composto de prótons e também nêutrons. A eletrosfera tem os elétrons. Os elétrons são de carga negativa, já os prótons têm carga positiva. Os nêutrons têm carga, aliás, não têm carga elétrica. O número de prótons de um elemento representa o número atômico, enquanto que a soma dos prótons e nêutrons gera a massa. No exercício número 5 da página 69, tinha a respeito então aqui do átomo. Então, sobre o conceito de átomo, é verdadeiro afirmar que não podem ser desintegrados? Isso aqui está incorreto. Eles são formados por pelo menos três partículas? Sim, próton, nêutron e elétron. Possuem partículas positivas denominadas elétrons? Não, né? Elétrons são negativos. Apresentam duas regiões distintas o núcleo e a eletrosfera? Sim. Apresentam elétrons cuja carga elétrica é negativa? Sim. Contém partículas sem carga, os nêutrons? Sim. Então, essas são as respostas corretas. Fazendo o somatório, a gente encontra o resultado de 58. O assunto que a gente vai trabalhar na videoaula de hoje está entre as páginas 49 e 52. Essa página 49 nós havíamos trabalhado na aula passada, então só para a gente relembrar algumas coisas. O átomo é composto pelo núcleo e pela eletrosfera. No núcleo ficam prótons e nêutrons, e na eletrosfera ficam elétrons. Elétrons são negativos, prótons positivos, nêutrons não têm carga. Sobre o descobrimento de cada um, nós temos aqui nessa coluna. A massa de cada um, que seria o peso próton e nêutron, tem a mesma massa praticamente, enquanto que o elétron ele tem 1840 vezes menor a massa do que um próton e do que um nêutron. Então, a massa dele é desprezível. A carga elétrica do próton é positiva, do nêutron é zero, porque ele não tem carga, e do elétron ela é negativa. Nós temos aqui, então, essa fórmula aqui para descobrir a massa. A massa é o somatório de prótons e nêutrons. E esse assunto que está entre as páginas 49 e 52, nós trabalharemos de uma outra maneira. Vocês poderão fazer a leitura, tá certo? Porém, nós vamos utilizar, então, aqui a sequência de slides que eu vou explicar para vocês. Então, sugestão é que vocês façam anotações desse assunto no caderno de ciências, já que a gente não vai estar utilizando exatamente a sequência que tem aqui no livro. Outra coisa que vocês podem providenciar é a tabela periódica de vocês, porque eu vou explicar algumas coisas que se encontram lá na tabela periódica, então é interessante ter ela junto com vocês. Então, na tabela periódica, vocês encontram várias informações. Não é um assunto que a gente vai trabalhar hoje exatamente tabela periódica, porém como a gente vai trabalhar o átomo, e aqui a gente tem vários elementos químicos, vários átomos representados, eu vou pegar o exemplo do elemento químico fósforo. Então, vou aumentar aqui o quadrinho dele para vocês, para a gente ver algumas características. O fósforo, o nome dele está escrito embaixo, todo elemento químico tem o nome escrito embaixo no seu quadrinho. Tem esses dois números aqui, maiores. Tem aqui também uma representação que pode ser esse quadradinho. No caso de outros ali também tem o desenho de algumas linhas, por exemplo, o cloro, o flúor, o neônio, que significa o estado físico. Se você vê uma gotinha representada, é porque na temperatura ambiente, esse elemento químico ele está no estado líquido, ou seja, o bromo a 25 graus ele é líquido. O fósforo a 25 graus ele é sólido. Esse quadradinho representa aqui o elemento químico é sólido. E se tiver aquelas linhazinhas, significa que no estado
aliás, na temperatura ambiente ele está no estado gasoso. Então, fósforo tem o símbolo dele representado com a letra P. Isso acontece porque o nome do elemento químico aqui está em português, só que o símbolo tem a ver com o latim desse elemento. Então, em latim, fósforos começa com a letra P, então por isso a gente utiliza a letra P. Em qualquer outro elemento é a mesma coisa, tá? O símbolo está relacionado com o nome do elemento em latim. Na parte superior, vocês encontram um número e aqui vocês encontram outro. Esse número aqui, ele representa o número atômico, que é representado pela letra Z. O número atômico de um elemento, digamos assim, ele é a digital daquele elemento. Em qualquer lugar do mundo, o elemento químico fósforo, ele sempre vai ter esse mesmo número atômico, o número 15. O que é um número atômico? É o número de prótons que esse elemento tem no seu núcleo. Então, em qualquer lugar do mundo, o fósforo tem 15 prótons no seu núcleo. Então, o número atômico, representado pela letra Z, é o número de prótons. Geralmente, o número de prótons, que são as cargas positivas, e o número de elétrons, que são as cargas negativas, é o mesmo. E a gente diz, então, que o elemento ele é neutro, porque o número de positivos e negativos é o mesmo. Então, no caso, a gente pode dizer o seguinte, que num átomo neutro de fósforo, o número 15 é o número de prótons e também o número de elétrons, ok? Já esse número na parte superior, ele representa a massa atômica do elemento, ou seja, o peso dele lá no seu núcleo. Como ele tem 15 prótons, a gente pode entender que se ele tem 15 prótons e a massa dele é 31, a diferença, ou seja, 16, é o número de nêutrons. Por quê? A massa é o somatório de prótons e nêutrons. O número atômico é o número de prótons. Ele tem 15. Então, 15 aqui. Se a massa é 31, o número de nêutrons desse elemento é exatamente a diferença, ou seja, 16 nêutrons. Ele tem 16 nêutrons e 15 prótons, totalizando então a massa de 31. Aqui do lado nós temos uma outra coisa que depois vocês vão identificar o que se trata. Continuando então, temos aqui o quadrinho apenas do elemento químico fósforo. Vou fazer uma pergunta. Quantos prótons mesmo ele tem? 15. O número atômico é o número de prótons. Quantos elétrons ele tem? 15 também, porque o número de prótons e elétrons é o mesmo. E quantos nêutrons ele tem? Temos que utilizar a fórmula. Então, a fórmula é A, que é a massa igual a prótons mais nêutrons. A massa está aqui em cima, 31. O número de prótons é 15. Então, 31 é igual a 15 mais N. Colocamos o número para o outro lado e ele muda de operação. Então, fica 31 menos 15, que é o valor de nêutrons, 16 nêutrons. A forma de representar um átomo nem sempre precisa ser exatamente como se encontra desenhado na tabela periódica. A gente pode fazer o que a gente chama de notação científica, que seria pegar o símbolo do elemento e colocar nessa posição aqui, o número de massa dele colocar no alto e o número atômico colocar embaixo. Então, vamos fazer o seguinte exercício. Vocês vão pegar a tabela periódica de vocês, consultem a tabela então, peguem o símbolo desses 4 elementos, coloquem, escrevam ali como se fosse aqui a letra E, encontrem o símbolo deles. Na parte superior vocês vão colocar o número da massa, que encontra no alto do quadrinho, e aqui na posição aqui de baixo vocês vão colocar o número atômico. Depois que vocês fizerem essa representação, vocês devem escrever também quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons cada elemento tem. Para não ter que ficar escrevendo próton, nêutron e elétron para cada um, vocês podem utilizar a inicial P para próton, E para elétron e N para nêutron. Depois que vocês acabarem o exercício, vocês continuam assistindo o vídeo. Então, pausem o vídeo, façam o exercício. Então, agora que vocês acabaram o exercício, a gente vai fazer a correção. No caso do ouro, o símbolo é o AU. Consultando a tabela periódica, o número atômico 79 e a massa 197. No caso do cloro, o símbolo é o Cl, o número atômico 17 e a massa dele 35,5. No caso do
essa é a massa e esse é o número atômico. E no hidrogênio, 1 é a massa, 1 é o número atômico. Detalhe importante é que no caso a gente não deve utilizar números com vírgula, então a gente tem que fazer o arredondamento. Cloro 35,5. O que a gente precisa observar? A primeira casa decimal depois da vírgula, a gente observa aqui, se forem valores 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, a gente mantém apenas o número que está na frente, nesse caso 35. Se depois da vírgula nós tivermos um número entre 6 e 9, nós devemos arredondar o número da frente uma casa para mais. Então, nesse caso, fica 56, ok? Deve ser arredondado. Entre 0 e 5, mantém quem está na frente. Acima de 6, nós acrescentamos ao primeiro número, que nesse caso aqui era 55, nós acrescentamos 1. Então, ficando aqui 56. Isso é importante porque na hora de calcular o número de nêutrons, a gente não tem 0,1 nêutron, 0,5 nêutron, a gente tem um nêutron ou a gente não tem. Aqui, então, quantos prótons o ouro tem? 79. Elétrons também. Nêutrons, a gente precisa fazer o cálculo. 197 menos 179 igual a 118. No caso do cloro, prótons e elétrons, 17. E nêutrons, 18, que é a diferença entre os dois aqui. No caso do ferro, 26 prótons, 26 elétrons, e no caso ele tem 30 nêutrons, porque 56 menos 26 é igual a 30. No caso do hidrogênio, ele tem 1 próton, 1 elétron e 0 nêutrons, porque se você fizer 1 menos 1, a resposta é 0. Continuando. Nós aprendemos então que os elétrons ficam na eletrosfera, só que eles não ficam de qualquer jeito na eletrosfera. O núcleo do átomo fica no centro, e depois do núcleo existem as órbitas. E os elétrons eles vão para essas órbitas em quantidades específicas. Cada órbita cabe no máximo uma quantidade de elétrons. Essa tabela representa o máximo de elétrons possível para cada camada. Na camada K, que é a primeira camada depois do núcleo, cabem no máximo 2 elétrons. Na segunda camada, que é a camada L, cabem no máximo 8 elétrons. Na camada M, cabem no máximo 18. Se o elemento tiver outra camada aqui, seria a camada N, no máximo 32. Depois na O também 32, na P 18 e na camada Q, no máximo 8 elétrons. Ok? Esse elemento ele só tem 3 camadas, que no caso é o fósforo, se vocês observarem. Tá? O fósforo tem 15 elétrons, então aqui a gente representou 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 5 elétrons na terceira camada, porque ele tem 15. Então, 2 mais 8 mais 5 é o total de 15. Mas eu posso distribuir de qualquer jeito? Na verdade, não. Você precisa distribuir o número de elétrons que ele tem colocando o máximo possível em cada camada. Então, por exemplo, o elemento químico fósforo tem 15. Então, eu coloco 2 na camada K, faltam 13 ainda para eu distribuir, para totalizar os 15. Então, eu vou para a camada L, coloco 8, eu já tenho distribuído os 10, faltam 5. A camada M cabe em 18, porém eu não preciso colocar 18, eu só tenho mais 5 para colocar. Então, eu coloco 5 nessa camada. Então, a primeira regra de distribuição é colocar-se o máximo permitido pela tabela de distribuição, que é essa camada aqui. Então, são as letras na ordem alfabética aqui. K, L, M, N, O, P, Q. A camada aqui é a mais distante do núcleo. Conforme o elemento, aliás, conforme os elétrons estão mais afastados, eles têm mais energia, e quanto mais perto do núcleo, menos energia. Então, se eu considerar a camada K, ela é menos energética, os elétrons aqui têm menos energia do que na camada P. Quanto mais distante do núcleo, mais energia o elétron possui. Então, a primeira regra, distribui colocando o máximo possível para cada camada. Vamos fazer, então, um exemplo. O elemento químico que tem o seu número atômico igual a 16, ele tem 16 elétrons. Vamos fazer a distribuição. Na camada K, vamos colocar 2. Para 16 ainda faltam 14. Então, na camada L, a gente coloca 8. 2 mais 8 são 10. Quanto falta? Para 16, faltam 6. Então, na camada M, eu coloco 6.
Vamos distribuir agora o elemento com z igual a 19. Na camada K, colocamos 2, que é o máximo possível. Na camada L, 8. 2 mais 8 são 10. Faltam quantos? 9. Na camada M cabem 9, só que tem um detalhe. Na última camada, a gente não pode colocar mais do que 8 elétrons. Então, nesse caso aqui, nós não podemos colocar 9. Temos que colocar 8. Vamos para a segunda regra. Vimos que a primeira regra de distribuição é colocar o máximo permitido. A segunda regra diz que o máximo de elétrons na última camada é 8. Então, para aplicar essa segunda regra, a gente tem que entender isso daqui, ó. Se durante a distribuição a última camada tiver que receber entre 8 e 18 elétrons, a gente deve colocar 8 e o restante na camada seguinte. Então, no caso desse elemento aqui, nós colocamos 2 na K, 8 na L e teríamos que colocar 9 na camada M. Não podemos concluir com 9, porque no máximo é 8. Então, a gente vai aplicar isso daqui. Como eu tenho que colocar 9, que é um valor que está entre 8 e 18, a gente vai colocar 8. E o restante, 1, nós vamos colocar na camada N. Temos aqui a distribuição desse elemento. Vamos para um outro exemplo? Elemento com Z igual a 52. Camada K igual a 2. Camada L igual a 8. Camada M igual a 18. Vamos somar? 2 mais 8 são 10. 2 mais 8 são 10, mais 18, 28. 28 para 52, ainda faltam 24. Posso terminar com 24? Não, porque o máximo é 8. 24 está entre 8 e 18? Não. Então, vamos para outra regrinha. Se o valor estiver entre 18 e 32, colocamos 18 e o restante na seguinte. Então, 24 está nesse intervalo. Então, o que a gente vai fazer? A camada N 6 elétrons. Concluída então a distribuição, agora vocês devem fazer esses exercícios aqui, ok? Pausem o vídeo, façam esses exercícios. Se ficarem com dúvida nas regras de distribuição, voltem no vídeo e assistam, tá? A primeira regra é distribuir de acordo com a tabela, o máximo que cabe em cada camada. Depois, a gente tem que lembrar que não pode ter mais que 8 na última camada. Então, apliquem as regras de distribuição, façam esse exercício aqui, ok? Como tarefa, na página 64, vocês devem fazer os exercícios de 2 a 7. Corrigiremos esses exercícios aqui de tarefa e também os exercícios que vocês tinham antes, a gente corrigirá na aula do dia 22. Obrigado e a gente se vê na semana que vem. Abraço!